Olá, boa tarde, colegas, alunos e ex-alunos. Então vamos dar continuidade hoje aqui às aulas do grupo de revisão do direito penal, do direito processual penal e da legislação penal especial. Então, nós paramos então na última aula nas noções introdutórias do direito penal. Eu parei na missão do direito penal e hoje então eu retorno com categorias do direito penal, algumas classificações que nós temos na doutrina. Então, uma primeira classificação que nós encontramos na doutrina é de direito penal substantivo e direito penal adjetivo. O direito penal substantivo corresponde ao direito penal material, que é aquele que define as infrações penais, crime e contravenções penais, e vai estabelecer as sanções penais, penas e medidas de segurança. Já o direito penal adjetivo, ele corresponde hoje ao nosso direito processual penal, que é aquele que instrumentaliza a atuação do Estado diante da ocorrência das infrações penais. Essa classificação já é uma classificação ultrapassada, pois no passado o direito processual penal ele não era um ramo autônomo do direito. O processo e o procedimento eram vistos como meros acessórios do direito material, do direito penal. Nessa época, então, o direito processual penal era chamado de direito penal adjetivo. A partir do momento, então, em que o direito processual penal ganhou autonomia, já não existe mais sentido de nós chamarmos de direito adjetivo. Uma segunda classificação que nós temos é de direito penal objetivo e direito penal subjetivo. O direito penal objetivo é o conjunto de leis penais em vigor no país, como por exemplo, nós temos aqui no nosso caso, o Código Penal e as leis penais extravagantes. E direito penal subjetivo é o direito de punir do Estado, que ele se subdivide em direito penal subjetivo positivo, que é a capacidade que o Estado tem de criar e executar normas penais. E nós temos também o direito penal subjetivo negativo, que é o poder que o Estado tem de derrogar preceitos penais ou de restringir ao seu alcance. E como exemplo nós temos, no nosso caso, é o controle de constitucionalidade realizado pelo Poder Judiciário. Uma observação importante é que o direito de punir do Estado, ele não é absoluto, ele não é incondicionado ou ilimitado. Existem limites a esse direito de punir do Estado. Um primeiro limite que nós temos é quanto ao modo. Então, o direito de punir do Estado, ele deve respeitar direitos e garantias fundamentais do cidadão, aquele núcleo essencial de direitos, liberdades e garantias do cidadão. Uma segunda limitação que nós temos é quanto ao espaço. Então, em regra, nós aplicamos a lei penal aos fatos ocorridos no território nacional. É claro que nós temos exceções de extraterritorialidade, de intraterritorialidade, mas, em regra, eu vou aplicar a lei penal brasileira aos fatos ocorridos no nosso território nacional. E nós temos, por fim, um terceiro limite, que é quanto ao tempo, que o direito de punir do Estado ele não é eterno. Então, o Estado ele tem um tempo para punir o autor de uma infração penal. Como, por exemplo, nós temos de limite, seria a prescrição. Então, em regra, por mais grave que seja o crime, ele é prescritível. Claro, nós temos exceções previstas na própria Constituição, que nós vamos estudar mais para frente, mas, em regra, por mais grave que seja o crime, ele sempre será prescritível. Outra observação importante é que o direito de punir ele é monopólio do Estado, ficando proibida a justiça privada. Tanto é que o Estado tipifica como infração penal, lá no artigo 345 do Código Penal, o exercício arbitrário das próprias razões. Então, o direito de punir ele é monopólio do Estado. Agora, existe um caso em que o Estado tolera a punição privada paralela a essa punição estatal, que é a previsão do artigo 57 da Lei 6.001 de 73, que é o chamado Estatuto do Índio. Olha o que diz o artigo 57 do Estatuto do Índio. Será tolerada a aplicação pelos grupos tribais, de acordo com as instituições próprias, de sanções penais ou disciplinares contra os seus membros, desde que não
se revistam de caráter cruel ou infamante, proibida em qualquer caso a pena de morte. É importante destacar que alguns doutrinadores, como o professor Alexandre Salim, ele entende que esse artigo 57 do Estatuto do Índio não teria sido recepcionado pela Constituição Federal de 88. Então, para esses autores, como o professor Alexandre Salim, nós não teríamos exceção a esse monopólio estatal do direito de punir. E surge então uma outra pergunta importante a se responder, que é: e o TPI? Para essas pessoas, para esses doutrinadores que entendem que o Estatuto do Índio seria uma exceção a esse monopólio do Estado do direito de punir, o TPI ele também seria um monopólio, seria também uma exceção ao monopólio do direito de punir do Estado? Então, para que vocês saibam, o TPI ele foi criado pelo Estatuto de Roma e foi incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto 4.388 de 2002. Mas ele não representa uma exceção a essa exclusividade do direito de punir do Estado. E por quê? Porque lá no artigo 1º do Estatuto de Roma está consagrado o que nós chamamos de princípio da complementariedade, ou seja, o TPI só será chamado a intervir quando a justiça repressiva interna falhar, se tornando omissa ou insuficiente. É o que diz então lá o artigo 1º do Estatuto de Roma, que eu vou ler para vocês. É criado pelo presente instrumento um Tribunal Penal Internacional. O tribunal será uma instituição permanente com jurisdição sobre as pessoas responsáveis pelos crimes de maior gravidade com alcance internacional, de acordo com o presente estatuto, e será complementar às jurisdições penais nacionais. E ele continua dizendo que a competência e o funcionamento do tribunal reger-se-ão pelo presente estatuto. Então, aqui no artigo 1º, nós temos o princípio da complementariedade. Então, o TPI só será chamado a intervir quando a justiça repressiva interna falhar. É importante, então, destacar que o professor Luiz Flávio Gomes e o professor Antônio Molina entendem que o TPI, ao lado daquela previsão do Estatuto do Índio, também seria uma exceção ao monopólio estatal do direito de punir. Então, para o professor Luiz Flávio Gomes e Antônio Molina, nós não teríamos somente aquela exceção do Estatuto do Índio, mas também nós teríamos aqui a previsão do TPI. Então, outras categorias que nós temos e divisões que a doutrina gosta de utilizar e são muito cobradas em provas, é a divisão entre direito penal subterrâneo, direito penal paralelo, e nós também temos as cifras do direito penal. Então, o direito penal subterrâneo ou submerso, essa categoria é criada pelo professor Eugênio Raul Zaffaroni. Ele vai dizer que o direito penal submerso ou subterrâneo é o exercício pelas mesmas agências e instituições que compõem o sistema punitivo criminal formal e oficial, mas com uma atuação arbitrária, ao arrepio da lei, com a complacência do próprio Estado. Seria um exercício irregular do poder punitivo estatal, envolvendo tortura, arbítrio, cárcere privado, sempre com a finalidade de tutelar o interesse público e combater a criminalidade. Direito penal paralelo é aquele exercido por órgãos que não fazem parte da estrutura estatal oficial, mas que exercem um poder punitivo com a mesma impetuosidade e arbitrariedade, formando o que nós chamamos de sistemas penais paralelos. A exemplo que nós temos do banimento de atletas por federações esportivas, no caso de doping, as sanções administrativas que inviabilizam empreendimentos comerciais. E as cifras do direito penal, e a mais conhecida, seria a cifra oculta ou negra da criminalidade, que é aquela que representa a diferença dos crimes que efetivamente ocorrem na sociedade com aquela parcela que chega ao conhecimento das instâncias penais ou que são efetivamente punidos. Por diversas razões que eles não chegam então ao conhecimento. Razões como vergonha no caso da vítima dos crimes sexuais, a descrença no aparelho repressor do Estado, receio, medo ou temor de represálias por parte dos criminosos. Então, com esse desconhecimento oficial, nós passamos a ter um terreno fértil para verdadeiras eleições de
prioridades sobre o que efetivamente deve ser investigado e punido. Então, o sistema repressor passa a se movimentar em determinados casos para atender a certos interesses específicos, contribuindo ainda mais para o que nós chamamos de uma seletividade do sistema penal. Então, nós temos como regra, como gênero, a cifra negra ou oculta da criminalidade. E dentro desse gênero foram criadas várias espécies de cifras penais. Então, neste caso, nós teríamos a cifra rosa, que relaciona-se aos crimes praticados contra a mulher, a cifra dourada, que é relacionada à criminalidade econômica, crimes de colarinho branco, crimes contra a ordem tributária, crimes contra a economia popular, lavagem de dinheiro, crimes eleitorais, a cifra amarela, que é aquela referente aos crimes que envolvem violência praticada por funcionário público contra o cidadão, a cifra verde, que são aqueles cometidos contra o meio ambiente, e por fim a cifra cinza, que é aquela referente aos crimes que chegam ao conhecimento da polícia, no entanto, não se transformam em um processo. Outra categoria que nós temos é o direito penal de emergência, que é aquele que é movido pela sensação de insegurança presente na sociedade. Então o legislador ele atua criando normas de repressão pensando na opinião pública, ignorando garantias do cidadão, querendo com esses novos tipos penais, ou então com o aumento das penas dos crimes que já existem e também com a restrição de garantias, devolver à sociedade uma ilusória sensação de tranquilidade. Também nós temos uma outra categoria, que é o chamado de direito penal simbólico, quase que ligado com esse conceito de direito penal de emergência. Então, o direito penal simbólico, ele é um direito penal de emergência, com a edição de leis que cumprem uma função meramente representativa, sem eficácia jurídica nem eficácia social, afastando-se então das legítimas finalidades da pena. Então, são aprovadas leis mais severas, normalmente após fatos que causam comoção geral, não só em razão da gravidade, mas também pela massiva divulgação pela imprensa. A gente sabe que o nosso legislador, então, ele acaba atuando muito em razão de fatos que ocorrem e que são noticiados pela imprensa. E, por fim, também nós temos, então, uma outra categoria que é chamada de direito penal promocional, também chamado de direito penal político ou demagogo. Essa categoria surge quando o Estado, visando concretizar os seus objetivos políticos, emprega as leis penais como um instrumento, promovendo seus interesses, estratégia que se afasta do mandamento da intervenção mínima que tem o direito penal, podendo valer-se, para tanto, de outros ramos. Então, deveria, o legislador se utilizar de outros ramos, mas ele acaba se utilizando do direito penal para atingir os seus objetivos políticos. É uma equivocada utilização do direito penal como ferramenta de transformação social. Um exemplo que nós tínhamos há pouco tempo é o Estado criando a contravenção penal de mendicância. Então, para acabar com os mendigos, o Estado criou uma contravenção penal que punia a mendicância, ao invés, então, de melhorar as políticas públicas. Então, pessoal, a aula de hoje termina por aqui. Eu ainda retorno na próxima aula, ainda com noções introdutórias do direito penal. Tá bom? Boa tarde.